Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa atividade do ciclo da água que eu reparei que vocês tiveram dificuldade de fazer. Eu estava corrigindo e percebi que muitos não entenderam o que era para fazer. Então, eu vou explicar essa atividade para vocês entenderem melhor o que era para fazer. O ciclo da água são as mudanças de estados físicos e movimentação da água pelos seres vivos e meio ambiente. Com o auxílio da professora, complete o esquema abaixo com as etapas seguintes, depois pinte o ciclo da água bem bonito. Nós temos aqui uma listagem de quais são os cinco processos, as cinco etapas que a água passa, que eu ia pedir para vocês colocarem nesse esquema. Eu enumerei cada um para ficar mais fácil da gente completar. 1. Evaporação dos oceanos. 2. Condensação. 3. Infiltração na terra. 4. Precipitação. 5. Transpiração das plantas. Nós iremos falar um pouquinho sobre cada um deles, para vocês entenderem. Evaporação dos oceanos. Aqui no caso eu coloquei dos oceanos, mas a evaporação ela pode acontecer em qualquer lugar onde há água, tá? Até mesmo na cozinha. Quando a gente faz comida e sobe aquele vaporzinho que a gente tá vendo, aquele vaporzinho ali é água subindo em forma de vapor. Por quê? Porque ela foi submetida a uma temperatura alta, né? Ela foi esquentada ali pelo fogo do fogão, por exemplo, e ela começou a se separar em pedacinhos, como se fossem pedacinhos, que são as moléculas, né? Elas vão se separando, formando várias moléculas de água, que vocês vão aprender logo, que se chamam H2O, né? Cada moléculazinha de água é chamada de H2O, e quando elas vão subindo separadas, elas são chamadas de vapor. Por isso que esse processo se chama evaporação. Conforme elas esquentam, esse vapor sobe, fica mais leve, né? Vai ficando cada vez mais leve e vai subindo para a atmosfera. Aqui no caso, por conta da imagem, como a gente tem o oceano aqui, eu coloquei evaporação dos oceanos. Então, o que vocês vão prestar atenção? O oceano, ele tá aqui, né? Ó, vou até pintar não tão bonito quanto vocês, mas eu vou pintar aqui para vocês verem onde está o oceano, tá? Realmente não ficou muito bonito. Vamos ver se dá para melhorar um pouquinho. Ó lá, um pouquinho melhorou, né? Então, a gente tem ali, onde está azul, o oceano. O que acontece com esse oceano? Conforme o sol vai batendo nele, ele vai se esquentando. Essas moléculas que estão na superfície ali, elas vão se soltando, formando vapor. E aí sim, né, nós temos a evaporação. Então, nessa parte aqui, ó, onde tem a setinha, nós vamos colocar o número 1. Por quê? Porque aqui a água está subindo do oceano e indo para a atmosfera. Quando ela chega lá no céu, lá em cima, a temperatura do céu ela é um pouquinho mais fria. E essa água começa a se resfriar novamente e voltar a ser o que ela era. E o que ela era? Água líquida, né? Ela não era vapor ali no oceano, ela era água líquida. Então, ela começa novamente esses pedacinhos desses vaporzinhos se juntarem, formando a nuvem. Esse processo de se juntar se chama condensação, que é o nosso processo 2. Tá? É o processo 2. Então, como que vocês podem fazer para lembrar o que é condensação? Só vocês pensarem no leite condensado. Tem o leite, que ele é bem líquido, e tem o leite condensado, que ele é todo grudadinho assim, ele é mais grossinho, né? Porque ele é grudado. Então, vocês vão pensar que condensar é grudar, é ficar tudo juntinho, que é o que forma a nossa nuvem, né? A nuvem nada mais é do que vapores, muitos vapores juntos, que estão se juntando cada vez mais para formar água líquida novamente. E aí, seguindo a setinha aqui,
a gente vai perceber que quando esse vapor começa a ficar muito denso, muito pesado, a nuvem já não consegue aguentar mais, acontece a chuva. Chuva não está escrito aqui, mas a gente tem um nome que pode se referir à chuva também, que é precipitação. Ele está ali como número 4. Então, a gente vai pôr aqui, onde está a nuvem chovendo, número 4. Muito bem. Aí, essa água desce, né? Seguindo o nosso ciclo aqui, do que está acontecendo. Essa água desce como forma de precipitação, de chuva. E ela vai encontrar a terra, não é? Ela vai encontrar lá a terra. Então, aqui tá a terra. Né? Onde que eu tô colocando aqui meio de vermelhinho é a terra. Muito bem. Então, essa terra, quando a água entra em contato com a terra, ela não é que nem o nosso piso da nossa casa, que a água não consegue passar. A terra, ela é toda fofinha. Então, a água consegue passar dentro da terra e ir lá pro fundo, aonde vocês estão vendo aqui, ó, essas pocinhas de água é onde a água acumula depois da infiltração na terra. O que é infiltrar? É entrar. Então, vocês podem ver ali no número 3, né? O número 3 é chamado de infiltração. Então, a gente põe aqui 3 para infiltração na terra, certo? Muito bem, então a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4, faltou o 5. O 5 é transpiração das plantas, então vocês podem ver que aqui, ó, nós temos as árvores, né? Aqui de verdinho aqui, todos esses verdinhos são árvores. E essas árvores, elas têm água dentro delas, dentro da folha delas, elas têm água. Por quê? Porque elas sobrevivem através de água, né? Quando elas estão ali na terra, elas estão absorvendo a água da terra. Em algum momento, essa água sai das folhas através da transpiração das plantas. Então, do mesmo jeito que a gente transpira, que a gente sua, as plantas também, conforme está muito calor, elas perdem água pelas folhas. E isso se chama transpiração das plantas. Não só árvores, como várias outras plantas fazem isso. Então, a gente vai pôr 5 aqui, para a gente entender que esse vaporzinho subindo aqui é a transpiração das plantas, certo? Isso acontece com as plantas, mas isso acontece com os animais, isso acontece com nós também. Por isso que ali na pergunta, né, na questão, eu coloquei a movimentação da água pelos seres vivos, porque a gente também tem essa troca de água. A gente bebe água, mas a gente também transpira, elimina a água. Então, a gente também faz parte do ciclo da água. Certo, pessoal? Então, eu fiz assim, desse jeitinho um pouquinho diferente hoje, para vocês entenderem melhor o que é o ciclo da água. Certo? Se caso vocês não entenderam alguma coisa sobre o vídeo que eu expliquei aqui, vocês me avisam, tá? Só para completar, vocês viram aqui que tem a transpiração dos oceanos, mas mais aqui, ó, para dentro do continente, nós temos água, temos rios, temos lagos. Esses lagos e esses rios também sofrem a evaporação, né? Só que aí é evaporação de rio, evaporação de lago. A água, onde ela estiver, ela pode evaporar. Certo, pessoal? Espero que tenha facilitado um pouquinho vocês entenderem. E até uma próxima.